Salmo 119, 81 a 84. Eu quero que vocês interajam comigo aqui nesse comecinho. Como normalmente as pessoas reagem a sofrimentos terríveis, reagem à dor extrema, principalmente quando estão sofrendo injustamente. Eu quero que você pense de uma maneira geral, não só dentro da igreja, mas de maneira geral, como as pessoas reagem ao sofrimento, principalmente o sofrimento injusto. Algumas pessoas entram em pânico quando vem um sofrimento terrível. Entram em desespero. Outras pessoas começam a reclamar para pessoas que não têm nada a ver com a situação e começam a falar e simplesmente despejar os seus problemas com pessoas que talvez não podem resolver os seus problemas. Outras pessoas preferem ficar estáticas e se conformam com a situação. Bom, melhor deixar para lá, melhor fingir que não aconteceu, dissimulam. Tentam aguentar o sofrimento caladas, isoladas do mundo. Não, ninguém precisa saber da minha dor e eu vou ficar aqui e isso vai passar. Outras pessoas, e isso é bem comum, se revoltam contra Deus. E ou elas abandonam a Deus, ou elas questionam a bondade de Deus, ou questionam a soberania de Deus. E aí dizem assim, bom, se Deus é bom, então por que eu sofro? E se Deus é soberano, por que Ele não impede o meu sofrimento? Então se Deus existe, por que Ele não me livra desse mal? E talvez esse seja o seu questionamento nessa noite. Como nós devemos reagir ao sofrimento? Esse trecho que nós vamos estudar ensina como nós devemos orar a Deus quando sofremos. E orar de uma maneira bem específica. Primeiro, descrevendo a nossa situação diante de Deus, versículos 81 a 83. E segundo, pedindo por motivos específicos a Ele, versículos 84 a 88. Vamos olhar a descrição do salmista, da situação dele, versículos 81 a 83. Olha o que o texto diz. Desfaleço, aguardando tua salvação. Espero na tua palavra. Meus olhos desfalecem, esperando tua promessa, enquanto eu pergunto, quando tu me consolarás? Embora tenha ficado como um odre enrugado pela fumaça, não me esqueci dos teus decretos. Nesse trecho aqui o salmista ora a Deus e ele apresenta 4 descrições da sua vida. Primeira descrição, versículo 81, eu desfaleço. Uma outra versão vai dizer, a minha alma desfalece. E esse termo aqui significa estar prestes a desaparecer a ponto de não existir mais. Então, era assim que ele se sentia. O salmista sentia como se a sua alma, todo o seu ser, estivesse sumindo, estivesse desaparecendo, se esgotando. Mas ele diz, olha, não é por qualquer motivo que a minha alma está se esgotando. O versículo 81 diz que ele se sentia assim enquanto aguardava a salvação de Deus. Salvação significa libertação, resgate, ajuda. Então, aparentemente, esse homem estava passando por um momento muito difícil na sua vida e ele se sentia quase desaparecendo da face da terra, como alguém que precisava de ajuda para ter segurança. E ele precisava da vitória que Deus dá. Mas nessa espera ele sentia que a sua vida estava por um fio da morte. Essa é a primeira descrição. A segunda descrição, ainda no versículo 81, eu espero. E apesar de se sentir quase um defunto ambulante, quase um morto-vivo, esse homem ainda diz que espera na palavra de Deus. E a ideia de esperar aqui é de você aguardar ansiosamente algo. Então é como um filho, que o pai ao sair do trabalho diz, quando eu voltar eu vou te trazer um presente. Esse menino vai ir para a escola tranquilo? Ele vai fazer as tarefas dele tranquilo durante o dia? Ele vai ficar aguardando ansiosamente a vinda do pai. Ou, talvez, essa palavra, eu espero, poderia ser ilustrada como uma criança que espera o dia do passeio na escola. Vamos para o Hop Hari, vamos para um acampamento. Ela não dorme. É nesse sentido que ele está dizendo, eu coloco toda a minha expectativa de felicidade na tua palavra. Eu estou certo que isso vai me dar alegria. Aquilo que Deus diz era a expectativa de felicidade desse homem. Mas a terceira descrição dele
Versículo 82, eu pergunto. Ele diz, olha, ter confiança na palavra de Deus não me faz esquecer da minha dor. E é interessante porque tem muitas pessoas que tentam fugir da dor e fingem que não estão sentindo dor. E acreditam que sofrer é o oposto de confiar em Deus. Então se você está sofrendo, é porque você não confia em Deus. Então confiar em Deus significa deixar de sofrer. Então pare com essa bobagem de sofrer. Mas o salmista, ele não via a vida dessa maneira. Ele diz de novo no versículo 82, olha Deus, eu estou a ponto de morrer, eu desfaleço esperando tua palavra, mas enquanto eu faço isso eu pergunto, quando serei consolado? Em outras palavras ele está dizendo assim, Senhor, até quando eu ficarei sem consolo? Senhor, até quando eu vou sofrer sem ajuda? Quanto tempo vai demorar para que o Senhor me dê algum tipo de alívio? Quando é que o Senhor vai me dar algum conforto, algum encorajamento? Eu não aguento mais, Deus. Esse homem não tinha vergonha nenhuma em questionar a Deus o porquê que o Senhor não colocava um basta no seu sofrimento. Por que, Deus? E a quarta descrição dele, versículo 83. Eu lembro. Aqui nós temos uma ilustração que retrata bem como esse homem se sentia. Ele diz no verso 83 que ele se sentia como um odre enrugado pela fumaça. Que esquisito, né? A gente não tem isso muito no nosso contexto. Mas um odre é fácil de entender isso, um odre era um recipiente feito de couro, com pele de animais. E nesse recipiente as pessoas guardavam líquidos como azeite, vinho, leite, água. Então era uma espécie de garrafa daquela época. Então para transportar esse tipo de líquido você usava um odre. Mas quando você cortava a pele do animal, essa pele ela tem micro-organismos que poderia contaminar o líquido que você vai colocar no odre. Então, para que um odre pudesse ser usado e durasse muito tempo, você colocava ele na fumaça. A fumaça limpava qualquer tipo de micróbio daquela pele e através dela, então aquilo era purificado. Sem isso, o odre ia ter pouco tempo de vida e ele ia contaminar o líquido que fosse colocado dentro dele. Então, era um processo que desconfigurava toda a pele do animal, mas que era imprescindível. E o salmista diz, é assim que eu me sinto. Eu me sinto em meio a um processo doloroso, um processo tóxico, um processo nebuloso e desgastante. É um processo que me torna inútil. Eu me sinto inútil, eu me sinto perdido. Mas ele diz no versículo 83, mas apesar disso, eu não esqueci dos teus decretos. Ele se lembrava da palavra do Senhor. Mesmo em meio a essa fumaça, mesmo em meio a essa neblina, ele se lembrava do que Deus dizia. E era se lembrar do que Deus dizia que mantinha ele de pé em meio a essa situação intoxicante. E talvez essas descrições que ele fez de si mesmo expressem exatamente como está a sua vida nesse momento. Ou pelo menos expressa a vida de alguém que você conhece. Talvez você sinta como se a sua vida estivesse por um fio. Como se as suas forças já estivessem deixando a sua alma. Ou talvez você esteja cheio de dúvidas, cheio de questionamentos na cabeça. Até mesmo perguntas que você gostaria de fazer para Deus. Chamar Deus para um inquérito. Trocar uma ideia com Deus. Deus, vem cá, de homem para Deus. Deixa eu te fazer umas perguntas, mas você tem medo de perguntar. Ou você não está a fim de gastar tempo perguntando, porque o que você ouve é silêncio. Ou talvez você já esteja intoxicado de tanto sofrimento. O que você vê são só trevas, só fumaça. Você só sente o calor do fogo. Você não vê alívio. Mas com base nesse texto, Deus quer que você saiba de duas coisas. A primeira lição é que não há nada de errado em você descrever sinceramente a sua situação a Deus. Não há problema nenhum em você rasgar o seu coração diante de Deus e dizer para Deus aquilo que você tem sentido.
Mesmo que o que esteja dentro de você seja dúvida, seja lamento, seja dor, seja frustração, Deus quer ouvir a nossa oração sincera. Afinal, Deus conhece nosso coração, então Deus sabe o que está aí dentro. E quando nós não externamos, nós não falamos para Ele, não passamos de hipócritas. Não, Deus, eu te adoro, eu não questiono, mas dentro está questionando. Então, você precisa saber que não é uma afronta diante de Deus você se abrir para Ele e você questionar a Deus por que Ele tem demorado tanto para aliviar a sua dor. Porque Deus não vai mandar um raio do céu na sua cabeça só porque você está sendo sincero. Na verdade, Deus quer que você seja sincero. Deus deseja sinceridade. E em Deus nós podemos encontrar alguém que vai nos ouvir pacientemente. E alguém que vai nos ouvir pacientemente sem nos castigar por estarmos sendo sinceros. Às vezes a gente tem medo de se abrir com as pessoas, porque as pessoas vão começar a apontar o dedo e falar, mas você não pode se sentir assim. Deus não vai dizer isso, Ele vai ouvir. E o salmista sabia disso. Então eu queria te desafiar a ser sincero na sua oração e não ter medo de lembrar Deus da sua dor. Deus, o Senhor lembra que eu estou aqui sentindo dor? Mas uma segunda lição é que não há nada de errado em você lembrar a Deus da sua fidelidade a Ele. Você percebe no texto que o salmista ele não sentiu nenhum tipo de vergonha em dizer para Deus que apesar de estar sofrendo, ele não tinha abandonado a Deus. E em oração nós não deveríamos ter medo de dizer assim, Senhor, eu estou sofrendo, mas eu não deixei os teus mandamentos. O Senhor não tem visto isso? Será que o Senhor não percebeu que, apesar de tudo que eu estou sofrendo, eu continuo fiel? Até quando eu vou continuar assim e ainda vou sentir dor? Nós não deveríamos ter medo de orar nesse sentido. Isso também ensina que ser um crente não nos isenta de sofrimentos. É uma mentira de Satanás dizer que o cristão não fica doente, que o cristão não chora, que o cristão não entra em luto, que o cristão não questiona Deus, que o cristão não expressa suas emoções, ele não tem dúvidas, ele não fraqueja, ele não tem momentos de incredulidade. Isso é mentira. Porque crente também é gente, e crente também sente dor. Um homem que escreveu um trecho da Escritura viveu isso. Então, mesmo sofrendo, você pode orar a Deus e lembrar a Ele que você tem sido fiel. Não que Deus tenha esquecido que você é fiel, mas é um argumento válido nas nossas orações. Senhor, olha aqui, eu tenho sido fiel à Tua palavra. Senhor, eu tenho confiado no Senhor, mas mesmo assim a ferida ainda dói. Então, por favor, Senhor, não permita que o seu servo continue a sofrer dessa maneira. Essa é a descrição do salmista. Mas a segunda parte da oração dele é a petição. E aqui o negócio começa a ficar mais interessante ainda. Depois de explicar a situação dele para Deus, ele faz 3 pedidos. O primeiro pedido está nos versículos 84 e 85. É pedido por justiça. Olha o que ele diz nos versos 84 e 85. Quantos dias teu servo terá de esperar, até que julgues os que me perseguem? Os arrogantes que não andam na tua lei, abriram covas para mim. O versículo 85, eu quero começar pelo 85, depois a gente volta para o 84. No 85 a gente vê que o salmista descreve a origem do seu sofrimento. Por que ele estava sofrendo tanto? Ele diz, por causa de pessoas arrogantes. A gente já tem falado sobre essa palavra, pelo menos nas 2 últimas quartas-feiras. Arrogantes são aqueles que cometem o mal, que se orgulham do mal e ainda zombam de quem faz o bem. Esses são os arrogantes. E segundo o salmista, essas pessoas altivas, elas eram assim, versículo 85 diz, porque elas não andavam na lei de Deus. Os arrogantes que não andam na tua lei. E esse era o maior problema dessas pessoas. Antes delas serem um mal para o salmista, elas eram inimigas de Deus. Antes de fazer mal para ele, elas eram rebeldes contra o Senhor. E ele diz que essas pessoas armavam covas para ele.
A ideia aqui é de preparar armadilhas para derrubar ou abater um animal. Todo tipo de artimanha para pegar a pessoa no pulo, mas não era só para que ele caísse em pecado. Mas as pessoas queriam enterrar o salmista vivo. Eles queriam que ele caísse numa cova e jogassem terra em cima dele. E diante disso ele pergunta a Deus no verso 84. Quantos dias eu terei de esperar até que o Senhor julgue esses homens que me perseguem? Deus, eu sou o seu servo, eu sou o seu escravo. Será que a minha existência vai ser sempre assim? Até quando eu tenho de esperar para que o Senhor castigue os maus? Quando é que o Senhor fará justiça? Será que eu vou morrer sem ver justiça? E aqui está um pedido muito interessante, feito em forma de pergunta. Deus, o Senhor não vai punir os maus? O que o salmista faz aqui é um pedido de justiça. E é interessante porque ele reconhece que não é ele quem faz justiça. Ele não tenta fazer com as próprias mãos, ele sabe que quem faz justiça é Deus. E ele está questionando, o Senhor vai demorar quanto tempo para fazer justiça? Ele reconhece que só Deus pode fazer isso. E é por isso que ele clama, Deus, faça. Mas perceba que ele não pede justiça só porque aqueles homens estavam sendo uma pedra no sapato dele. Antes, o pedido dele por justiça é que além deles estarem fazendo isso, mas antes disso, era porque aqueles homens, o texto diz, eram inimigos de Deus. Esses homens não andam na tua lei, eles rejeitam o Senhor. Então, antes da minha honra está a honra do Senhor. Os julgue por causa da desobediência deles contra o Senhor. Eu sou em segundo plano. Antes está a afronta que eles fazem contra o Senhor. Isso significa que nós podemos sim, então, orar a Deus, pedindo para que Deus faça justiça nessa terra. Nós podemos. E nós podemos clamar por castigo aos arrogantes, aqueles que fazem o mal. Mas nós podemos fazer isso, mas precisamos ter pelo menos algumas cautelas antes disso. Pelo menos 2 cautelas antes de pedir justiça. A primeira cautela é não pedir castigo só porque as pessoas nos fizeram sofrer. Mas antes pedir castigo porque as pessoas rejeitam a Deus. O foco é Deus, não sou eu. Então, no fim das contas, a nossa indignação deve ser porque as pessoas estão atacando a honra do Senhor e não a nossa honra. O maior problema das pessoas não está no mal que elas nos fazem, apesar de que isso é ruim. Mas o maior problema dessas pessoas está na rejeição delas a Deus. A segunda cautela é não pedir castigo aos arrogantes, sendo nós mesmos arrogantes. Você consegue ver o perigo disso aqui? Você bota o teu joelho no chão e pede, Deus, faça justiça. Só que para pedir justiça, nós precisamos saber que Deus é imparcial. E se Deus é imparcial, se nós temos tido atitudes arrogantes, atitudes malignas, então é certo que nós também seremos castigados. Por isso, antes de pedir justiça, certifique-se de que você também não é merecedor do castigo. Então se afaste da obediência, se afaste da arrogância, do orgulho, do pecado. E se você fizer isso, então você pode, como salmista, pedir por justiça de Deus contra os maus desse mundo. Esse foi o primeiro pedido, por justiça. O segundo pedido é por ajuda. Olha o que ele diz, versículos 86 e 87. Todos os teus mandamentos são fiéis. Sou perseguido injustamente, ajuda-me. Quase me consumiram sobre a terra, mas não abandonei teus preceitos. Pedido de ajuda. Versículo 86, ele se refere aos mandamentos de Deus. Ele diz que todos os mandamentos de Deus são fiéis. Isso então significa que as ordens, os mandatos do Senhor são totalmente confiáveis, totalmente firmes, totalmente estáveis. Então aquilo que Deus diz permanece para sempre, é digno de confiança. Deus não volta atrás naquilo que Ele diz. Mas em contrapartida, ainda no verso 86, o salmista diz que ele estava sendo perseguido injustamente. E o que é interessante aqui é que essa palavra injustamente é o oposto da palavra fiel.
é algo falso, algo enganoso, algo mentiroso. Então os arrogantes perseguiam o salmista sem motivo. O simples fato dele ser crente era a motivação para que aquelas pessoas desejassem a ruína dele. E ele então diz no verso 87, ainda que essas pessoas quase o consumiram. E a palavra aqui é que faltou pouquinho para que eles destruíssem esse homem. Mas mesmo em meio a isso, ele diz: eu não abandonei os teus preceitos. Eu não rejeitei, eu não negligenciei a palavra do Senhor. Mesmo em meio à injustiça, eu fiquei fiel. Eu permaneci firme à palavra do Senhor. Mas a própria fidelidade dele era a causa do seu sofrimento. E quanto mais fiel esse homem era, mais sofrimento ele enfrentava. Quanto mais crente ele era, mais perseguido sem motivo ele seria. É por isso que no verso 86, no finalzinho, tem uma palavrinha importantíssima nesse trecho. Qual que é a palavra? Ajuda-me! Literalmente ele está dizendo: Deus, se a sua palavra é confiável, eu não me desviei da tua palavra. Mas está doendo. Senhor, por favor, me dê algum tipo de assistência. Não me deixe sozinho nesse sofrimento. Eu preciso de algum lugar para me apoiar. Eu estou atordoado. Eu estou perdido. Eu imploro por suporte. Eu imploro por auxílio. Eu não sei o que fazer. Isso é importante. Às vezes ser fiel a Deus é justamente a causa do nosso sofrimento. Porque você quer obedecer a palavra, porque você quer confiar no Senhor, as pessoas vão começar a te perseguir. E não que nós tenhamos feito algo de errado, mas simplesmente porque estamos fazendo certo. Em momentos assim, não é vergonha alguma reconhecer que nós precisamos da ajuda de Deus. Muitas pessoas são tão orgulhosas ao ponto de nunca pedirem ajuda de ninguém. Conhece pessoas assim? É uma pessoa assim? Pessoas que acham que podem resolver seus problemas sozinhas, isoladas de tudo, isoladas de todos. Não, ninguém precisa saber. E essas pessoas chegam até a pensar que elas não devem incomodar a Deus com seus pedidos, seus problemas pequenininhos. E elas até dizem: ó, Deus tem mais o que fazer. Deus tem todo o universo para cuidar. Deus tem pessoal lá na África, lá no Egito, lá na Índia. Por que eu vou ficar incomodando Deus com os meus pedidos tão pequenininhos? Esse homem de Deus, ele não pensava dessa maneira. Esse homem aqui, ele não se via como um super-herói infalível. Ele desconfiava da sua capacidade. Na verdade, ele sabia que era incapaz. Ele reconhecia a sua humilhação, reconhecia a sua limitação. Ele sabia: eu preciso de ajuda. E eu não só sei que preciso, como eu peço ajuda. Por isso eu queria te desafiar nessa noite a sair do salto alto do orgulho. E como o pessoal diz por aí, né, vestir o chinelo da humildade. Reconhecer que você não sabe de tudo, que você não consegue resolver tudo, e começar a pedir ajuda de Deus. A nas suas orações clamar por alívio, clamar por socorro, clamar por refrigério. Jesus certa vez disse que o Pai cuida até mesmo das aves do céu e cuida dos lírios do campo. E ele disse que por isso o Pai tem preocupação com cada detalhe das nossas vidas, com cada fio de cabelo. Não cai um fio de cabelo sem que o computador de Deus apite: olha, caiu um fio de cabelo. Na verdade, o fio de cabelo só cai porque Deus aperta o botão no computador para cair esse fio de cabelo. Deus tem preocupação com cada detalhe da sua vida. Então, você não vai incomodar Deus com seus pedidos, porque como um Pai amoroso, Jesus disse isso, Deus está disposto a nos ouvir, a atender nossas orações. Deus não está distante. Deus não está despreocupado com a sua vida. Deus está esperando você gritar por socorro. E eu queria te desafiar a fazer isso, e você vai ver como é libertador reconhecer que você é limitado. Reconhecer que você foi criado para depender do Pai Celestial. Você não foi criado para ser um Deus ou uma deusa. Esse foi o segundo pedido dele, por ajuda.
Terceiro pedido, versículo 88, é por vida. Olha o que ele diz no verso 88. Vivifica-me conforme teu amor, para que eu guarde os testemunhos da tua boca. Aqui ele faz, nesse pedido, ele expressa dois desejos. O primeiro está bem claro, ele pede por vivificação. O segundo, ele quer guardar os testemunhos da boca de Deus. Ele quer obedecer a palavra de Deus. Mas se você reparar, o segundo desejo está intimamente dependente do primeiro desejo. Perceba isso. O primeiro desejo dele, está no versículo 88, a primeira parte, é vivifica-me conforme teu amor. A palavra vivificar é interessante, ela significa preservar ou fazer florescer. Quem aqui gosta de planta? É como se você encontrasse uma flor machucada, uma flor murcha, seca. Ela está quase morrendo. E aí você pega essa flor, você coloca num lugar onde há abrigo, onde ela vai receber alimento do sol, e você aduba a terra, você coloca água nela, não joga água, né? Você rega ela diariamente, você cuida dessa planta. O que vai acontecer com essa flor? Com o tempo e com carinho, ela vai voltar a ser bela. Ela vai ficar novamente com a sua folhagem e ela vai ficar forte novamente. É nesse sentido que ele está pedindo para Deus. Deus, faça isso comigo. Mesmo estando quase morto, ele sabe quem é que pode restaurar a vida dele. E é por isso que ele pede, Senhor, me vivifica. Mas ele não pede isso com base nas suas próprias obras de bondade. Olha o que o versículo 88 diz. Vivifica-me conforme o teu amor. Amor aqui, a palavrinha, é a tradução de um termo hebraico que traz a ideia da fidelidade de Deus. Você já ouviu falar dessa palavrinha? O hesed de Deus. É o amor leal do Senhor. É a fidelidade que permanece mesmo quando nós somos infiéis a Ele. E essa era a base do pedido dele. Mesmo que ele não merecesse vida da parte de Deus, o pedido dele é com base na promessa de Deus que iria lhe dar a vida. Então eu e você, nós não pedimos que Deus nos vivifique porque nós merecemos, batendo no peito e dizendo, Deus, olha, eu sou bom, por que eu estou sofrendo? Me restaura logo. O senhor não viu que eu estou dando dízimo? O senhor não viu que eu estou congregando? O senhor não viu que eu estou ajudando os pobres? O senhor não viu que eu estou fazendo boas obras? Eu estou dando sopa lá para o mendigo na madrugada? O senhor não viu que eu estou doando minhas roupas? Então, faça alguma coisa, não é troca. O salmista não faz isso. Ele diz, Deus, eu não mereço o teu amor, mas eu peço que o Senhor me dê vida por causa da tua bondade. Mesmo que eu não mereça, eu peço para que o Senhor me abençoe. Porque se o Senhor fizer isso, eu vou poder cumprir o meu segundo desejo. Versículo 88 termina, ele diz, eu quero guardar os testemunhos da tua boca. A vida que ele queria, depois dessa planta ser restaurada, não era uma vida para sair da igreja correndo. E dizendo, não, a igreja está lá, quando eu precisar eu vou lá. Quando eu sentir dor, quando o câncer voltar, aí eu busco a Deus de novo. Ele não está pedindo isso, ele está dizendo, Deus, a minha vida não é para isso, a minha vida agora não é para sair curtir o mundo adoidado, não é para desfrutar dos prazeres da carne, a minha vida agora é para obedecer ao Senhor, eu quero vida para obedecer. E isso é importante, Deus só vivifica aquele que deseja usar a sua vida para Ele. Se você deseja a libertação do seu sofrimento, só para você ter uma vida melhor, pode ser que Deus não responda a sua oração. Porque pode ser que se Deus te livrar dessa dor, você o abandone. Não há maior motivo de alegria do que esse. Saber que Deus não depende de nós para ser fiel a nós. Paulo diz em 2 Timóteo 2,13, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. E Deus só pode ser fiel assim com quem ele tem um compromisso. E Deus só tem compromisso de ser fiel com quem tem um relacionamento com o seu filho. Então, se você é de Jesus, Deus tem um compromisso com o seu bem. O compromisso de Deus é ver você parecido com Cristo. Por isso, se você tem Jesus como seu mestre, como seu salvador,
você pode orar como salmista. Você pode dizer: Senhor, com base na sua promessa aos que creem, me dê vida. Mas eu quero que você pense no contrário. Se você não tem esse relacionamento com Cristo, infelizmente, Deus não tem compromisso nenhum em te dar vida. Nenhum. Porque, na verdade, o compromisso de Deus com você é castigo. Você merece juízo. Ou você paga pelos seus pecados, ou Jesus paga por você. Você precisa sair por essa porta lembrando disso. E no final das contas, essa é uma escolha pessoal. Se você fizer essa escolha pela fé, e aí então você pode orar o que o salmista está orando. E se você já fez isso, esse salmo pode ser repetido na sua oração. E Deus vai te responder. Como que nós devemos reagir ao sofrimento injusto? Não é murmurando, não é jogando a culpa nas pessoas que não têm culpa nenhuma, ou não é fugindo de Deus. Antes é clamando a Deus. É indo até Deus em oração. E eu quero encerrar com 2 lições finais. A primeira lição é que mesmo sofrendo, recorra a Deus em oração. Pare de lutar consigo mesmo. E talvez pare de lutar com as outras pessoas. E comece a lutar, no bom sentido, com Deus em oração. Comece a lutar com o joelho no chão. Só Deus pode resolver o seu caso. Só Deus pode. Se não resolver fisicamente, só Ele pode resolver o conflito que está no teu coração. E Deus não está em silêncio diante do mal desse mundo. Deus não deixou de ser soberano, Deus não deixou de ser bom só porque você sofre. Porque a bondade de Deus e a soberania de Deus são vistas em um só lugar. São vistas na cruz. Na cruz, Deus é bondoso porque salva pecadores e perdoa pecadores pelo sacrifício do seu Filho. E na cruz, Deus é soberano porque Ele pune pecados no seu Filho. Jesus morreu para que o mal fosse derrotado. E essa derrota vai ser completa no dia que Ele voltar. Mas até esse dia, nós precisamos ter a consciência de que os céus estão abertos para que Deus ouça o nosso clamor. E Deus tem prazer em nos ouvir. E Deus vai responder se você orar corretamente. A primeira lição é essa: mesmo sofrendo, recorra a Deus em oração. A segunda lição é: imite esse padrão de oração. Perceba o que o salmista fez aqui. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele descreveu a sua situação. Esse homem descreveu o seu sofrimento e ele lembrou também a Deus: Deus, eu tenho sido fiel. Aí só depois ele pede. Mas aí ele não faz qualquer pedido. Pelo que ele pede? Primeiro ele pede por justiça. E antes de pedir para que Deus livre ele do sofrimento. Quando dói, a primeira coisa que você pede é para Deus fazer justiça? É para que a dor passe, né? Mas ele diz: Deus, em primeiro lugar é a tua justiça, é a tua honra em primeiro lugar. Depois, aí vem o segundo pedido: me ajuda, põe um fim na minha dor. Terceiro, ele ora pedindo por vida para que possa obedecer a palavra de Deus. Então eu queria te desafiar nessa noite. Se você quer a ajuda de Deus, primeiro, ore sendo sincero e lembrando da sua fidelidade a Ele. Não tenha vergonha de dizer o que você pensa a Deus. Depois disso, peça por justiça, principalmente contra quem ofende a Deus. E só então peça por socorro. E se for para pedir por vida, que seja para viver em obediência. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse texto. Ele revela que nós somos tão humanos quanto esse homem. Esse homem que teve uma vida na presença do Senhor, que teve uma das suas poesias inspiradas pelo Senhor, registradas na Tua Palavra. Mas esse homem foi tão humano quanto nós. Ele teve os seus conflitos, os seus pesares, as suas dores, as suas dúvidas. Mas nessa oração nós também podemos encontrar orientação quando sofremos. E nós pedimos, Deus, que pelo Teu amor leal,
o Senhor nos dê vida. Não porque nós merecemos, mas porque nós precisamos de vida. E não porque nós temos algo de bom em nós, mas porque o Senhor é fiel àquilo que o Senhor promete. E nós podemos crer que, segundo a Tua palavra, o Senhor um dia acabará com o mal, um dia acabará com o sofrimento, um dia dará a paga de toda a injustiça e um dia nos levará para a Tua presença. Que nós possamos ter os olhos fixos nisso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.